Como alcançar sucesso em supermercado? Olha, dentro da minha visão, como alcançar o sucesso é dedicação, né? O quanto que tu vai te dedicar é o quanto de resultado que tu vai colher. Independente do tamanho do supermercado, eu que digo que entro em supermercado desde os 6 anos de idade, desde fazendo entregas e depois, com o tempo, montando lojas, é que é a dedicação que tem a ver com o resultado que cada um vai ter e vai escolher o tamanho do seu resultado através da dedicação. Vamos perguntar aqui então agora para a nossa supermercadista. Como alcançar o sucesso em supermercado? Concordo com ele, né? A dedicação, acho que esse network, tu tá sempre conversando, buscando conhecimento, tá ali vivendo para aquilo, né? Fazendo com amor, fazendo com carinho e, claro, se dedicando ao máximo, porque eu acho que só assim o sucesso vem mesmo. Mas é fácil se dedicar? Não, fácil não é, né? Eu digo, todo dia a gente mata um leão, né? Todo dia, porque é na área administrativa, é no chão de loja, é no psicológico, às vezes do funcionário tá com algum problema, quer trazer para a loja, então tu já é psicóloga, daqui a pouco tu já é mãe, e tu não pode esquecer que tu é uma empresária, tu também tem que pensar com o CNPJ. Então é uma série de coisas, por isso que é fantástica a feira, né? Toda essa experiência que a gente pode compartilhar uns com os outros, que fazem cada dia a gente ter um pouquinho melhor assim para poder lidar com essa dedicação do dia a dia. É difícil qualquer negócio, né? Principalmente quando é pequeno, porque o que a gente observa? Quando você tem uma empresa grande, toda estruturada, você tem uma pessoa para fazer cada coisa. Nas empresas pequenas, você bate, escanteia e tem que estar na área para fazer o gol. É bem difícil, né? A gente acompanha, é bem difícil. As pessoas merecem o sucesso que tem em supermercado porque eles são uns verdadeiros guerreiros, né? São pessoas que vêm de uma batalha muito grande pessoal, né? Pessoas que querem vencer, e quem quer vencer, vence, né? Mas uma coisa que eu acho importante no varejo de alimentos, nos supermercados, independente do tamanho, é que o nosso negócio é feito no detalhe. E principalmente as lojas pequenas, elas têm a oportunidade de estar com o umbigo ali no balcão. O cliente gosta disso. O cliente gosta de saber o nome do dono da loja. O cliente gosta de ser atendido pelo dono da loja. E isso é uma coisa que, principalmente o pequeno mercado de vizinhança, ele nunca pode esquecer. Porque hoje, com a gestão, é muito bom a gestão, é essencial a gestão, mas ela não pode sair, te tirar do foco do teu negócio. E o teu core business, teu coração, é atender bem o teu cliente, na essência, né? Então, a gestão é totalmente, eu sou gestão pura, mas a gestão que não te tire da loja, não te tire do balcão. Bom, eu sou filho de comerciante, né? Nasci e me criei dentro do comércio de gêneros alimentícios, né? Uma cidadezinha pequena do interior do Rio Grande do Sul. Depois que veio para Porto Alegre, uma cidade, a capital, e dando continuidade a isso, se começou a fazer aquilo que a gente gosta. Aquilo que eu vejo que é importante a gente gostar do jeito, né, da maneira que a gente foi criado, ou seja, dentro de um ambiente de gêneros alimentícios, né, ou seja, como se pode afirmar, trabalhando, se divertindo. Esse é o caminho. Não importa se tem que levantar às 5 horas da manhã, 5h30 e até às 10 horas da noite. Você está fazendo aquilo que te dá prazer. Prazer em servir, prazer em conversar com outras pessoas, gostar de gente, né? Atender, fazer o máximo possível. Quer dizer, fazer aquilo que todos nós gostaríamos de receber quando nós vamos a um supermercado. Falando da parte familiar e aproveitando esse gancho que tu fez da sucessão, né? Uma das coisas que eu mais tenho hoje de retorno de cliente, feedback, quando ele nos procura através do método Equinox, é a segunda geração, ou a terceira que vem, que procurou oportunidades no mercado, teve uma formação acadêmica em setores muito diferentes do que é a realidade supermercadista e muitas vezes não se encontrou. Porque lá na essência, aquilo que a Sheila também disse, na essência se tem um comerciante. E ela é uma prova disso, eu estava conversando com ela há pouco nos bastidores, né? Então a família e o varejo está totalmente junto.
Família, a equipe que trabalha contigo, né? Que está lá muitas vezes 10, 12 horas no dia, certo? Tantos dias por semana, finais de semana. Então, por isso que a gente tem que destacar a família, porque muitas vezes é lá o teu maior encontro com eles. Muito mais lá no teu trabalho, falando do varejo, falando de qualquer segmento. Então, voltar para a família, dizer que muitas vezes os filhos saem, depois voltam. Nesse momento está acontecendo muito isso. Eu tenho empresas que a gente está atendendo assim. E a família, que acaba sendo a equipe toda que trabalha contigo, acaba sendo a tua família. Então, fazer o agradecimento a eles sempre é muito importante. Fabiano, uma contribuição que eu quero trazer é no sentido de que a Sheila, não sei como é que ela trabalha lá com o marido dela, tem filho pequeno, Sheila? Tem. Uma de 5 anos e um de 5 meses. A de 5 anos já vai arrumar carro. Já está aprendendo a contar moeda. Isso aí. O que o supermercadista, eu acho que precisa mudar um pouco? Nós temos uma geração que alguns filhos não querem ficar no negócio. Porque o que ele tem como referência do negócio? É um negócio judiado, sofrido, trabalha muito, ganha pouco, sacrifício, nunca tira férias. Não é mais uma realidade isso. É uma realidade quando você começa pequenininho. Mas se teu filho cresce só vendo o sofrimento, ele não vai querer aquilo para ele. Então ele vai estudar para ser médico, para ser outra coisa. É importante a gente incorporar o mais rápido possível a gestão no negócio, porque com gestão sobra tempo. E aí você pode se permitir sair um fim de semana para ir à praia, você pode tirar uma semana inteira, porque alguém vai estar administrando o seu negócio e você vai poder controlar o seu negócio por meio de processos, implantação de processos. Então, muitas empresas que eu ajudo, auxilio, no campo de sucessão, é isso, tornar uma empresa, o varejo não precisa ser rudimentar, né? Ele é uma empresa como qualquer outra, é um negócio como qualquer outro. E aí quando você traz a inteligência, quando você traz a gestão, quando você traz os processos, aí você forma a sucessora de uma forma mais tranquila e mais fácil. Bem, uma das coisas que eu continuo fazendo, que meus pais me proporcionaram, junto com meus irmãos, as minhas irmãs, de educação. Sair de um estágio assim muito bem economicamente, né? Estaria muito bem, inclusive muitos conhecidos da época, né? Diziam, pô, Polese, que era conhecido como Polese, enfim, o sobrenome. Você é louco deixar tudo isso, seu patrimônio aqui, você vai para uma cidade maior, mesmo que fosse, né? Largar tudo. E ele disse assim, eu tenho 6 filhos, onde eu sou mais velho, eu quero dar educação para os meus filhos. Então, eu agradeço muito meus pais, e continuei fazendo isso com o Fabiano, que é da área de marketing e de administração, e do Gustavo na área de direitos. Então, isso aí é uma coisa que está já dentro de mim, de poder assim, passar para você que está nos acompanhando, que você tem que ter isso na família e no seu negócio. Qualificação, é aquilo que se dizia, o dia a dia de vocês, juntar a teoria com a prática, né? Estabelecer na prática aquilo que muitos esquecem de fazer, um planejamento, a organização, a coordenação e controle. Então, tudo isso de forma assim bem, com as atuais ferramentas, com as tecnologias que estão aí, muito mais fácil, né? De poder assim administrar uma empresa, né? O cuidado na hora de contratar, selecionar, ter o tempo de selecionar, porque isso aí é um investimento que vai te trazer assim custo econômico, porque depois chega um momento que essa pessoa que você contratou não conseguiu dar o retorno que você queria, e também as coisas não combinam. Então, muito importante você saber com quem você está, como é que está formada a equipe, né? Então, muitos setores, né? E volta a frisar aquilo, são os detalhes que fazem a diferença. Então, é um somatório de detalhes que permanecem e vão crescendo. Legal, ótimo isso. Sheila, queria que também comentasse, você casou com um supermercadista ou você já era supermercadista? E como é que foi essa experiência, entrar nesse mundo? Sim, é aquela volta, né? Nós saímos, fomos para trabalhar em outros ramos, eu fui fazer contabilidade, claro que hoje agrega no nosso trabalho lá nos mercados, mas aí voltamos para o mercado. Eu, desde criança, meu pai tinha um mercadinho, hoje onde é a minha matriz, nós
construímos, eu e meu esposo, um prédio que trabalhamos hoje lá. E antigamente era a casa do meu pai que ele morava. E tinha um mercadinho de garagem ali. Por isso o nome Mercado do Baixinho, que é em homenagem a ele, que teve mercado lá durante muitos anos no bairro. E o meu sogro também teve mercado no bairro, que é o Mercado Brambila, que hoje é o que eu uso de sobrenome a razão social, o sobrenome da família. Porque a gente pôde homenagear os dois, né? Que nós tivemos origem lá desde criancinha, 6 anos, 5 anos, já atendendo no balcão, querendo ajudar o pai e a mãe. E aí, quando crescemos, fomos buscar outras funções fora, por causa disso mesmo, de ver aquela vida sofrida, né? Que hoje em dia, graças a Deus, a gente pode ser diferente, trabalhar de uma outra forma. E aí, com o tempo passou, não, precisamos montar a nossa empresa. O que nós vamos fazer? Por que não mercado, né? Que aprendemos lá de criança, de berço. E aí montamos a primeira matriz, depois a filial. E hoje a gente consegue se dividir um pouco, né? Para cuidar das duas, mas sempre tentando trazer sempre essa união. Eu digo, né? Eu tô meu sócio mesmo, sócio no casamento, em casa, sócio na empresa. Exato. E trabalhar dessa forma. A diferença, na minha ótica, uma das diferenças é o approach, é a proximidade, né? E a proximidade, ela condiz também com o perfil do cliente e o tipo de produto que ele consome. Por exemplo, nós entendemos que cada região tem algumas marcas de preferência, algumas preferências de marca de arroz, marca de feijão, erva mate, que é muito da nossa cultura aqui. Então, a gente entende que essa aproximação entre cliente e fornecedor, ela vai traduzir pro consumidor final essa proximidade e com um atendimento muito mais personalizado, e aí traz a aproximação deles sempre, né, para vir comprar mais e gerar mais satisfação, e o cliente sempre está retornando na loja. Fala. Isso. Ele tem conhecimento mais próximo do cliente, ou seja, além da proximidade, como se comentou aqui, né, é atendido pelo dono, né, mesmo que ele daqui a pouco vai crescendo, mas ele vai conhecendo o seu público, né? Ele entende que a prestação de serviço está em primeiro lugar. Já na questão do atendimento, ele tem uma facilidade em prestar o atendimento, né? Com aquilo que nós sentimos, né? Muitas vezes, né? Da falta assim, de um sorriso, de um cumprimento, né? De conversar coisas alegres, né? Deixar coisas ruins para o lado, enfim, não que não existe, existe tudo isso, mas a atenção, né, inclusive atendendo assim certos problemas daquele bairro, né, fazer assim reuniões, proporcionar assim a ter assim funcionários lá do próprio bairro, né, conhece as pessoas que talvez compravam quando eram pequenos, então tudo isso somado vai atender aquele cliente que não precisa sair do bairro para fazer as compras. Agora, é evidente que esse supermercado de bairro, que não é que nós devemos assim achar que são lojinhas. Não, são lojas que hoje têm 800, 1.000 metros quadrados, tem uma variedade de 10, 15 mil itens, né? Até 10 checkouts, né? Tem um potencial muito bom, que tem assim, não só produtos, como equipamentos, como supermercados de maior espaço, dos maiores, né? Então, isso é o que nós queremos, né? Esses supermercados de bairro, que assim, não se sinta a necessidade de sair do bairro para fazer as compras, encontra ali no seu vizinho. Esse é o verdadeiro supermercado de bairro de sucesso. Na Inglaterra, o Tesco descobriu isso faz algum tempo e começou a fazer lojas pequenas em bairro, porque, como eu falei na minha apresentação, o fator que vem em primeiro lugar no consumo no mercado, supermercado, é proximidade. Então, a gente vem de uma história de hipermercados aqui no Brasil, foi um sucesso por décadas, mas o supermercado se tornou frio e distante, o hipermercado. E a coisa acontece no bairro, né? Eu trabalhei muito lá no Nordeste e as pessoas, elas enriquecem, se desenvolvem e elas querem continuar no bairro. E elas torcem para o cara que começou pequenininho, mercadinho, que nem o pai da Sheila, né? Que
tinha uma portinha lá na garagem e hoje eles olham para ela e veem o que cresceu, o que virou. As pessoas gostam disso, elas torcem e elas fidelizam, até porque elas cresceram juntas. Então, eu acho que não é novo, mas chama atenção, porque a pandemia deixou as pessoas mais próximas, né, das suas casas, do trabalho, para circularem menos. A gente tinha uma questão de concorrência muito forte, as pessoas viajavam para comprar mais barato, e nesse momento isso mudou, né? As pessoas vão mais perto possível de casa. Então é um momento para refletir, porque quando passar o medo, né? Eu vou deixar essa pessoa que teve 6, 7 meses, 9 meses vindo na minha loja por medo, ele conviveu na minha loja, vou deixar esse cara embora. Então há um desafio para que isso continue, que o supermercado, o mercadinho de bairro continue existindo. Eles estão investindo muito, estão tornando as lojas em lojas modernas, lojas bem preparadas. Está aqui a Equinox, aqui, que tem bons produtos e sabe, está todo dia em loja, sabe disso, né? Então acho que o grande sucesso é essa transformação que a Sheila falou e que o Jefferson também falou. O pessoal, muita gente que é sucessor hoje saiu e voltou com novidades, né? E voltou com outra cabeça. E esse pessoal que está voltando, está renovando. Essa geração que está entrando agora nos mercados, no mercadinho de bairro, eles estão com uma cabeça diferente. E aí, só sucesso. Exatamente. Sheila, agora você que é nossa representante aqui do supermercado, diz aí qual é a importância do supermercado de bairro. Claro, é justamente essa questão do contato com o cliente, né? O que o cliente quer, ele já fala direto para ti. A gente trabalha também lá com as redes sociais, que é muito importante, é uma forma de tu chegar ao cliente também, e eles, nossa, como eu ri contigo ontem lá em casa, e parece que eu realmente estava dentro da casa da pessoa através das redes sociais, e isso é muito importante, trazendo também qualidade, profissionalismo. Não é porque somos pequenos que nós temos tanto quanto a qualidade que o mercado grande tem. Então, sempre atrás de profissionais bons, fornecedores também com qualidade, para mostrar que somos um formato mais compacto, mas temos tanto ou mais, enfim, né, qualidade que um grande também, em busca de preço justo, né? Então essa é a nossa intenção. E nós lá no bairro, na Restinga, a gente está tentando fazer com que o pessoal realmente ele gaste lá dentro do bairro, para ele saber que ele gastando dentro do nosso bairro, a gente tem a possibilidade de gerar mais empregos. E é aquela coisa, de todos os meus funcionários, eu tenho apenas uma funcionária que não é do bairro. O restante, todo o nosso quadro é todos residentes da Restinga, justamente para isso, para a gente fazer a roda da economia girar. Nós temos lá uma associação na qual eu faço parte da diretoria da Empreendedoras Restinga, são mulheres empresárias que lutam lá para isso, para que todo o dinheiro ganho dentro do bairro fique lá dentro. E aí, com força desses comércios, a gente vem conversando com isso, para que isso realmente aconteça e fortaleça cada comércio, cada mercadinho, tudo que é pequeno, mas a gente busca a qualidade como se fosse um grande. Uma das culpas que o supermercadista de bairro tem, muitas vezes, dele não atrair o cliente dele, é a forma com qual ele se mostra para o cliente dele. E como é que ele se mostra? Começa pela fachada, pela acessibilidade e depois pelo conteúdo geral. Eu sempre digo que marcas reconhecidas, Coca-Cola, Omo, ele pode comprar em qualquer lugar. Então, se tu tiver uma loja estruturada, na qual tu vai expor produtos com qualidade, na qual tu vai valorizar aqueles produtos, no qual a exposição vai engrandecer mais e vai melhorar aquilo que se fala tanto hoje na rede social, e antes da pandemia, muito mais por causa, falando de gastronomia, é a experiência do cliente. Então, o preço do produto é uma consequência de tudo isso, do ambiente que tu acaba oferecendo para ele. Então, a estruturação, o layout, o design da tua loja moderna, que é uma coisa que o Rogério está usando, lojas modernas não precisam ser sofisticadas, elas não precisam ser chiques. Mesmo ela sendo em bairro, ela sendo moderna, ela atraindo o cliente, ela expondo de forma adequada, e isso hoje vem muito à tona com as gôndolas que não são mais brancas, que a tendência são gôndolas na cor preta, na cor grafite, faz com que o produto se destaque
e o cliente consiga comprar mais. Então, uma das coisas que eu vejo, melhorando a experiência, nesse momento esse cliente te procurou por causa da situação. Mas, espera aí, tá na hora de tu também retribuir para ele e mostrar para ele que tu estava assim, estava esperando ter uma melhora e aproveitar esse momento e fazer a melhora e mostrar para ele, ó, eu estou aqui o ano todo, não é só numa situação. Então, aproveitar esse momento, fazer um investimento, mudar o design da loja, fazer o mínimo possível, mas fazer. Fazer. Nem que seja mudar o que tu tem lá dentro de lugar, achar e encaixar. Mas faça alguma coisa, cative esse cliente. Aquilo que me parece assim fundamental é aplicar a teoria na prática. Então, no momento que ele estiver bem localizado, ter aquelas dicas que a gente continua repetindo: bom atendimento, limpeza, variedade com qualidade, uma boa exposição, né? Ter aqueles produtos chamados perecíveis, produtos nobres, né? Bem trabalhados, né? Açougue, padaria, hortifruti, laticínios, né? Fiambreria, enfim, esses produtos nobres, né? Outra questão também que a gente quer chegar à atenção, a entrega de mercadorias, estacionamento sinalizado, limpo, né? Espaços para deficientes, espaços para idosos, para automóveis, evidente, né? Para motos, para bicicleta, né? Outras questões, por exemplo, de fazer com que tudo isso se torne assim acessível, né? Mas em especial o atendimento, o calor humano. Quer dizer, ter ali na saída de caixa ou na entrada da loja, assim, uma equipe assim, preparada para dar boas-vindas, dar atenção. A gente sente, mais do que nunca, de ter assim um sorriso, um cumprimento. Bom dia, como é que está? Enfim, conversar um pouquinho com a pessoa. A partir daí, ter o grande vendedor, que é o carrinho limpo, lubrificado, corredores assim, de maneira que tenha o trânsito livre, gôndolas bem apresentadas, né? Assim, com exposição verticalizadas, os corredores sinalizados, promoções, que eu queria acrescentar naquelas 10 dicas aí, promoções de todo momento, pontos de gôndola, espaços especiais, nessas áreas nobres também ter as promoções, já lá na entrada, com os cartazes, os tradicionais cartazes. Claro que tem as redes sociais estão bombando, com certeza. Essa é o último reforço, né, que eu queria lembrar. Redes sociais, chamar o cliente, porque eles, além de trazer os clientes do bairro, vai trazer de outros lugares. São formas assim que tem que se ter assim, planejamento e aplicar na prática. Legal, Fabiano. Eu acho que ser um agente do sim. Eu e minha esposa estivemos há uns dias atrás num hotel, fui a trabalho na Bahia, aí misturou um pouquinho de trabalho ali, lazer. Nós ficamos num hotel maravilhoso, em frente a um mar maravilhoso, tudo fantástico. Mas tudo que a gente pedia no hotel era não. E aí, tinha tudo para ser maravilhosa a experiência, mas não foi porque os caras eles não estavam prontos para facilitar, eles estavam prontos para dificultar. Na loja, seja um agente do sim, né? Prepare a sua equipe para colaborar, para facilitar a vida do cliente, né? Prepare a sua equipe para não obstruir corredores quando está fazendo reposição e deixar o cliente chateado, porque ele não consegue nem entrar no corredor de tanta mercadoria que tem. Prepare a sua loja, deixe a circulação livre, não encha de pallets na loja, não encha de exposição extra, porque o que vale é o cliente poder circular num sábado, a loja lotada, aí um batendo o carrinho no calcanhar do outro, filas gigantescas. Você está mandando o cliente embora, né? Ele foi hoje porque ele precisa ir perto da casa dele, mas ele não vai continuar. Então, seja um agente do sim, se prepare para servir, né?
Eu acho que a gente falou muito aqui de história de família, de supermercadista, mas o grande chave do sucesso do supermercadista é que ele está lá para servir. Para o cara que está de chinelo de dedo, para quem chega de carro importado, ele está lá para servir, ele se coloca ao ponto de servir. Passa isso para a equipe, faça a equipe um servidor, uma equipe servidora, uma equipe aberta, sorridente, feliz, torne a atmosfera da loja positiva. E aí, com tudo isso aqui que já foi dito, eu acredito que a gente consegue segurar e reter esse cliente na nossa loja. Mas é justamente isso, é que a semana passada eu ainda comentei com a equipe, gente, o pessoal vem no mercado, ele vem, comida é o quê? É prazer, às vezes está em casa com a cabeça cheia, com essa pandemia, vou lá no mercado comer alguma coisa. Ele vem aqui buscar coisa que lhe dê satisfação, que lhe dê prazer. Então a gente tem que estar aqui com uma vibe positiva, sempre para frente, um sorriso. Nós também apostamos na marca própria, para estar lá dentro da casa do cliente. O cliente vai servir a mesa, imagina, está o mercado do baixinho, em formato de ketchup e mostarda na mesa dele. Que momento mais prazeroso que um jantar em família, que momento que eu posso estar lá participando. Então, a gente está sempre tentando trazer algumas ideias, às vezes parece bobo isso, mas eu fico tão feliz de saber que eu estou participando do jantar dele lá, que é fantástico. Então, trazer isso de forma positiva, tanto dentro da loja como fora, para ele sair, ficar lembrando de mim. Que nem eu digo, a gente procura trabalhar permanecer o profissional mais tempo lá dentro conosco, porque eu vou na padaria, às vezes ele não lembra que vai lá no baixinho, ele vai, eu vou lá pegar o pão com a tia Lília, porque sabe que chegando na padaria, a tia Lília vai atender ele super bem, e aquilo dali vai se tornar uma identidade também do mercado, né? Então é aquela questão, a gente tem que pensar em todos os pontos, é na promoção, é no sim, enfim, não pode, o radar tem que estar sempre ligado em qualquer pontinho do que pode ser melhor para o cliente, como tu pode surpreender ele. Para ele voltar. Todo dia a gente tem que ter conversa, né? Todo dia aquela injeçãozinha de ânimo. Vamos lá, pessoal, a gente está aqui para servir, né? Nós estamos, se não for o cliente, não tem por que nós estarmos aqui. O mercado só está aberto por um único motivo, o cliente. Então, fazer entender que o cliente é a coisa mais principal, mais essencial que nós temos no mercado. E eu acho que a partir do momento que tu passa o porquê das coisas, a informação, a pessoa capta aquilo dali e consegue trabalhar melhor. Eu vejo assim, às vezes passam uns dias, não, acho que tem que dar uma lembradinha que o cliente é importante. A gente vai lá, olha, só estamos aqui por causa do cliente. E aí aquilo tudo volta a reviver dentro de cada um. É um trabalho diário, né? Todo dia um pouquinho. Que bom que tu está lá acompanhando. Imagino que as duas lojas, você fica, ou teu marido fica em outra, né? A gente está sempre um pouco em cada uma, uma característica bem parecida. É uma situação bem parecida com o meu pai e minha mãe passaram, né? Com 2 supermercados também tinham isso. Cada um ficava, eu ficava com a minha mãe, a Lília, né? E meu pai ficava com o Gustavo, nesse tempo trabalhando na loja, lá ia atendendo, e aí eu quero agora já passar a bola para o meu pai para comentar. Como é que a gente motiva esses funcionários, que muitas vezes são jovens, é o primeiro emprego deles, eles às vezes estão ali por até às vezes uma situação que os pais pediram para eles trabalharem, e eles estão lá, como é que faz? Bem, a primeira coisa é o reconhecimento da importância do trabalho dele, que ele trabalha 8, 10 horas, às vezes até final de semana. Reconhecer, né? Não deixar de elogiar. Né? E isso são situações que antecedem a produtividade da equipe, né? De dar assim a atenção, não só durante o trabalho, daqui a pouco tem algum problema na família, ouvir, dar assim aquelas orientações, né? Viabilizar a possibilidade de participar em palestras, em cursos, em feiras, né? Sair um pouco, visitar uma loja, quer dizer, motivá-los dessa forma também. Quanto à questão do salário, é importante, mas não é tudo. Mas ele também gostaria de ser promovido, né? Dar a chance para ele, né? Para ele, começou como empacotador, ele mostrou interesse, bom, agora parabéns, vamos em frente, agora vamos passar para repositor. Está na reposição, ele vai aparecer, mostrar, ter orientação, ter treinamento, né? Isso é importante, porque toda vez que uma pessoa está dentro do trabalho, e se ele continuar fazendo sempre a mesma coisa, ele vai perder a motivação. Ele tem que crescer dentro da empresa, e a empresa precisa que ele cresça.
A partir daí ele torna-se chefe da loja, daqui a pouco ele pode ser assim um especialista lá no açougue, sei lá, no hortifruti, ser comprador. Então, tudo isso, quer dizer, é preciso dar assim, incentivo para ele se considerar assim aquilo que lhe é importante. Então, é preciso tudo isso. Todos os setores que ele puder atingir, um dos problemas que a gente percebe, né, a questão, a gente foca muito nisso, o açougue. É uma área que tem que ter um DNA para trabalhar nesse setor. Mas dá oportunidade, não só no açougue, como das outras áreas, para quem já está dentro do grupo, né? E, claro, se na equipe não tiver essa pessoa, nós temos que buscar de outro. Tá? Mas eu veria isso. Elogiar, isso é muito importante, reconhecer o trabalho dele, né? E incentivar para ele crescer dentro da empresa. São equipamentos pesados, né? E geralmente nesses locais a acessibilidade ela é mais restrita, né? Feiras, eventos. E a gente motiva eles dando desafio, mostrando o porquê que a gente tá se vendendo, né? Aquilo ali é a vida deles, faz parte da rotina do dia a dia. Então, a equipe, a gente tenta transmitir a positividade por semelhança, né? A gente tenta ser positivo também, a gente é positivo, mostra para eles a importância daquilo ali, a gente mostra a grandiosidade, que hoje a gente atinge já mais estados do país, né? Com venda online e montagem de lojas. Então, a motivação maior é mostrar para eles o porquê e mostrar para eles que aquilo ali também está fazendo parte do reflexo do trabalho deles, né? É uma satisfação, né? Porque sempre no final, aconteça o que acontecer, vai acontecer um elogio. E o cliente geralmente elogia. Sim. Então, o primeiro a receber o elogio é a equipe de ponta que está lá. Então, eu acho que isso também é uma parte de reconhecimento de um trabalho antes bem feito, né? Com a venda, com o suporte e a entrega quando eles fazem e terminam a parte deles. Eu acho que esse elogio que acaba o consumidor lá, o supermercadista, ou enfim, dando para eles, ou no caso da feira, vocês mesmo que dão um elogio para deixar tudo em perfeitas condições e conseguir fazer o evento, eu acho que isso que motiva eles também. E aí, Rogério, como é que a gente consegue motivar e ainda reter essa turma tão boa? O pessoal foi muito feliz aqui nas colocações, falaram quase tudo, mas eu queria trazer uma contribuição. A motivação, que na verdade a gente fala motivação, mas os motivos estão dentro das pessoas. Eu tenho que saber contratar as pessoas certas, né? Para que as pessoas tenham motivos suficientes para querer fazer um bom trabalho. O cara que não quer, você não consegue fazer ele acontecer. Mas o exemplo, como pai, como chefe, sempre é superior a qualquer coisa. Um dia pegado na loja, o cara não vai se engajar se ele vê você lá na sua sala, você foi para a praia e deixou a loja lá para ele se ferrar. Ele não vai se engajar. Eu conheço muitos supermercadistas que é merecido, mas assim, começou a ter sucesso e aí você merece dar alguns prêmios. Mas seu funcionário vê você chegando com uma Hilux novinha. Ele olha para você e fala assim, poxa, eu estou pagando esse carro. Tem que ter esses cuidados. A roupa que você veste, a linguagem que você usa, isso é muito importante. Falando coisa real de chão de loja. Porque eles olham, eles observam tudo isso. Se você é presente, se você está colado ali, começa a fazer junto, sai, deixa o cara continuar, né? Isso tudo é importante. Porque ele quer estar no time junto com você, mas ele quer que você esteja junto com ele. Quando ele tem alguma dificuldade, você não olhá-lo como número, e olhar como ser humano, como pessoa, isso é importante. Ele nunca vai esquecer que você teve um reconhecimento, mas não, um reconhecimento maravilhoso, que é um elogio, mas um reconhecimento assim, realmente você está comigo, eu estou contigo. Quando eu precisei de você, você esteve aqui. E agora que você está precisando, eu estou contigo. Né? Isso é muito importante. Então, equipe se constrói. E uma coisa que é legal, não pense pequeno. Queira crescer. Porque você crescendo, você gera oportunidades. A sua equipe olha, a empresa está crescendo. Então, se eu fizer um bom trabalho, eu vou ter chance. Se você fica estagnado, ele sabe que é familiar a empresa.
aí vem os filhos, os netos, não sobra espaço para o funcionário. Mas quando ele vê que você está indo para a segunda, para a terceira, para a quinta loja, fala, opa, eles não vão fazer tantos filhos assim, vai sobrar alguma coisa para mim, entendeu? E mostra a cenoura para a pessoa, você correndo, você vai conseguir chegar aqui. Esse é o meu pensamento sobre estimular as pessoas, engajar as pessoas, para que realmente você tenha um time, e não um grupo de pessoas dentro da sua loja. Então, mantendo... Isso você colocou, justamente fecha tudo que a gente comentou aqui. Eu queria só não deixar de salientar os pilares do supermercado, seja de bairro, enfim, o que nós estamos aqui comentando. É preciso sair, né, do amadorismo para o profissional. Isso aí começa as coisas crescerem nesse sentido, ter uma visão com a mente aberta, principalmente nesse período que nós estamos assim, nessa transformação. 2 pontos importantes também dentro do supermercado de bairro, de vizinhança, enfim, é a parte comercial, ou seja, o comprador. E junto com o comprador temos o quê? O fornecedor de produtos, de equipamentos. Então, receba bem o vendedor, dê oportunidade dele mostrar as novidades, os lançamentos, para que você tenha na loja, como outras redes de maior, assim, tem locais maiores, enfim, lojas maiores, né? Você também ter esses produtos. Então, atenda bem o fornecedor. Nossos patrocinadores aqui têm excelentes produtos, né? Em todas as áreas, né? Então, nesse ponto, a parte assim também de financeiro. Quem é que fica responsável na área de finanças num supermercado de bairro? Será que não seria interessante ter, no caso, a esposa, a mulher do proprietário, ser a responsável pelo financeiro? Eu não tenho dúvida disso. Então, são pontos assim decisivos, né, para que a empresa ela tenha aqueles pilares fundamentais durante mais tempo, que vai permanecer no mercado. Uhum. Olha, vamos falar do perecível da carne, então, né? Hoje, os expositores têm cada dia mais tecnologia. E uma das coisas que me chama muita atenção hoje é o tipo de iluminação que pode ser destacada dentro das lojas, tá? Então, um expositor de carnes pode ter uma iluminação de acordo, além da temperatura que se faz na necessidade, né? A parte de hortifruti, tu pode ter uma luz focada que vai te dar um destaque especial. A parte de refrigerados para hortifruti, né? Tão questionado nos mercados pequenos, um expositor aberto, o seu consumo, tudo, né? Mas se o cliente lá, o supermercadista, pôr na ponta do lápis o que ele perde não tendo uma temperatura adequada e também o que ele deixa de faturar na venda com alguns produtos, né, que tem um valor agregado maior, produtos importados, falando então da carne e do hortifruti, a temperatura, a exposição e a iluminação são os contribuintes para isso, certo? Que vão levantar o ticket da sua loja, que vão trazer clientes mais fiéis, que vão fazer o cliente retornar por causa daquilo. Às vezes a maneira de tu escolher o tipo de cliente é o que vai fazer te trazer um número maior de clientes. Muitas vezes o supermercadista fala que, qual é o tipo de cliente? A gente pergunta. Ele diz, eu atendo todos, eu quero atender todos. Eu acho que não é necessariamente assim. Você tem que ter um cliente lá que tu escolhe, que é mais ou menos da tua região ou do teu perfil, do perfil do dono, e faça o investimento e traga para ele. A parte de padaria, né, é uma outra coisa. Muitas vezes o supermercadista diz, não vou ter um balcão aquecido porque aqui não vende. Eu acho que se tu não tiver exposto e não tiver aquecido, realmente não vai vender. Então, muitas vezes uma aposta, né, uma aposta na exposição, acreditar naquele produto, fazer um trabalho em cima dele, sim vai trazer o resultado que ele quer e que ele precisa, que é lá no final aquele número. Muitas vezes, agora eu vou jogar a bola um pouquinho, não se cria a estratégia e está esperando cair o número do céu. Então tem que criar a motivação de trazer o cliente, dele consumir,
Muitas vezes, eu lembro até hoje uma história, e vale muito contar, era de uma pessoa que tinha um hortifruti e montou um supermercado, tá? 5 checkouts, uma loja legal, mas aproximadamente 800 metros de loja. E aí ela investiu muito na padaria. E a padaria era numa região que não tinha muitos moradores. E ela acreditava firmemente na padaria. E depois de um certo tempo eu perguntei para ela lá, me diz uma coisa, qual foi o segredo do sucesso da tua padaria? E ela me disse, foi comer muito pastel que sobrava. Mas eu não deixei de acreditar. Hoje ela tem uma confeitaria, padaria excelente dentro da loja dela, mas ela acreditou. Então vem contra aquilo que eu disse. Muitas vezes acreditar num produto, num hortifruti importado, vou dar mais durabilidade para minha alface, para qualquer tipo de produto. Dar destaque, acreditar nele, apostar nele, que logo, logo tu vai criar, muitas vezes até o teu tipo de cliente ou vai arrastar para dentro da sua loja o tipo de cliente para isso. Então, parte dos laticínios, iluminação muito boa, temperatura muito boa, né? Porque o iogurte, ele, muitas vezes, o cliente acaba levando ele e demorando um bom tempo para chegar até em casa com aquele produto. Então, a temperatura tem que estar muito boa dentro da loja. Porque ele vai transportar por um período sem temperatura. Vale para carne, vale para qualquer tipo de produto. Então, essa retaguarda dela estar bem preparada vai muitas vezes significar na qualidade do teu produto lá no churrasco. Então, cuidar dessa temperatura, porque muitas vezes vai demorar um tempo até chegar em casa, até preparar, e isso significa qualidade, muitas vezes, no subconsciente de quem compra. Perecíveis é o que faz a diferença, porque o que é industrializado, todo mundo tem. Só que perecíveis, eu trabalho com 5 sentidos. Eu coloco alma neles, né? Porque eu manipulo, porque eu cuido, porque eu promovo, porque eu demonstro e porque eu trato aquilo tudo. Então, se você quiser fazer diferença nos seus supermercados, um bom canal é Perecíveis. Você pode dar um show na sua loja, show com cores, show com várias formas de degustação. Então, Perecíveis é uma paixão. Você consegue sair da concorrência por meio de um bom hortifruti, boa açougue, boa padaria, boa confeitaria e fazer um bom trabalho. Consultoria de quem sabe, né? já vou acertar aqui. Consultoria de quem sabe, porque como eu estou avaliando, acho que assim, o conhecimento para poder trabalhar com isso, o controle, aquelas planilhas de temperatura, que nem você falou, é extremamente essencial. Nós participamos pela Rede AMPA, então por eles a gente tem toda uma assistência de profissionais que nos orientam quanto a isso. E uma coisa que eu já tinha escutado o Sr. Clóvis falando antigamente, a única coisa que pode ter cheiro na loja é o cheiro do pãozinho. Se tem cheiro de outra coisa, então tem coisa errada. Então isso a gente costuma muito. Ó, tá com cheiro de pãozinho? Então tá bom. Se tem algum outro cheiro, gente, pelo amor de Deus, não podemos ter. Então o controle incrível que nele disse para tu ter uma qualidade lá na mesa do cliente. Acompanhando assim a participação da venda dos perecíveis. Dentro do nosso trabalho, em média, 60% do que se vende nas lojas de supermercados de bairro e vizinhança são perecíveis. Está aí a resposta. Exatamente. Pessoal, muito obrigado a vocês que estiveram conosco, Rogério, Sheila, Jefferson, meu pai. Nós estamos aqui encantados aí com o nosso evento, porque a gente conseguiu reunir tanta gente bacana, especialistas, supermercadistas que deram uma aula para nós. A gente sempre fala, né, pai, que quer aprender, vai conversar com o supermercadista. Né? Essa troca de experiência é tão valiosa e que é tão simples que muitas vezes não é aproveitada. Muito obrigado a todos os supermercadistas que nos assistiram. A gente agradece também os patrocinadores, todos os nossos patrocinadores que acreditam no supermercado de bairro. Porque tem muitos ainda que acham que o supermercado de bairro é só para vender mais caro. E não é isso. Muitas indústrias já nos confessaram que o supermercadista de bairro, a loja do pequeno e médio, ele representa 60% da venda. E isso tem um valor muito, muito grande para as indústrias, né?